Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu por graça e misericórdia, para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade, ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Esta ferramenta maravilhosa que temos à nossa disposição para trabalharmos constantemente a nossa melhoria, fazendo sempre as melhores escolhas para a nossa vida, trabalhando constantemente no bem para o nosso próprio bem. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma matrícula nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer, viemos à Terra para aprender. Se por vezes o sofrimento bate à nossa porta, simplesmente resultado das nossas escolhas equivocadas, que ainda realizamos devido à nossa ignorância, devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo de escolhas. Aos espíritos amigos, gratidão por todo o amparo, proteção, assistência que sempre tem nos dado, em nome do Cristo nosso Senhor. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Muito obrigado por nos auxiliar assim na semeadura da boa semente, levando através dos compartilhamentos a outros irmãos e irmãs de jornada a luz do Evangelho do Cristo. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 317. Questão 317, que se encontra no livro 2º, ou parte 2ª, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita, mais especificamente acerca das lembranças das existências corporais, ou aquelas lembranças que iremos conservar na nossa mente, na nossa consciência, quanto à nossa existência corporal, ou de quando nós aqui nos encontramos no corpo físico. Sem sombra de dúvida, conforme já estudamos, não perderemos estas lembranças. Elas ficarão e estão todas guardadas na nossa consciência. Então, assim, estas lembranças fazem parte e farão parte do nosso acervo. Então, seguindo estas reflexões acerca deste assunto, Kardec formulou este questionamento número 317 acerca da pátria. Então Kardec questionou da seguinte maneira: os espíritos
Os espíritos, todos eles, depois da morte, conservam e irão conservar o amor à sua pátria? Será que todos nós, indistintamente, ao deixarmos este corpo físico, levaremos conosco e preservaremos conosco, conservaremos o amor à pátria? Se amamos muito a pátria, se amamos mais ou menos, ou se não amamos, será que levaremos, conservaremos isto conosco? Então é este o questionamento formulado por Kardec. E a resposta, como sempre, da espiritualidade superior, nos fala da seguinte maneira: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, então aqui vai depender da elevação do espírito, como sempre, e é por isso que sempre nós lembramos que em diversos questionamentos formulados por Kardec, o início da resposta, ou em algum ponto da resposta, a espiritualidade sempre lembra que isto irá depender, ou isto depende da elevação do espírito. E aqui não é diferente. O apego à pátria, o amor à pátria, conservar o amor à pátria, isto irá depender da elevação do espírito. Porque a pátria é o universo. Então, para o espírito elevado, para o espírito esclarecido, para ele não faz diferença nenhuma estar reencarnado, ou se ele esteve reencarnado na pátria que conhecemos com o nome de Brasil, República Federativa do Brasil, ou se ele esteve encarnado ou reencarnado na Itália, em Portugal, na Suíça, na Suécia, e assim sucessivamente. Então é por isto que a espiritualidade superior, respondendo a Kardec, disseram assim: é sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria verdadeira, a única pátria, é o universo. Porque todos nós somos filhos do universo, ou fazemos parte desta única família universal. Então é por isto que aqui eles nos lembram que para os espíritos elevados, a pátria, a única pátria, é o universo. Sobre a Terra, esta pátria, dizem os espíritos, ela está onde tem mais pessoas simpáticas. Então, para o espírito elevado, aqui na Terra, a pátria, para ele, é onde ele tem a maior quantidade de espíritos simpáticos. Não importa a região circunscrita aqui na Terra. E aí seguem dizendo da seguinte maneira: que a situação dos espíritos e a sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Então aqui diz Kardec, inspirado pela espiritualidade superior, que a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito em razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos,
que eles aí encontram poucos atrativos, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Então, para os espíritos elevados, assim eles veem a terra, não importa a pátria. Os espíritos de uma ordem mediana, aqui eles falaram primeiro dos espíritos de uma ordem elevada, e aqui agora eles falam de espíritos de uma ordem mediana. Aí estacionam, ou seja, quando eles veem a terra, frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Agora, os espíritos comuns, os espíritos vulgares, que é a maioria absoluta dos que se encontram aqui na Terra, então eles dizem, os espíritos vulgares aqui na Terra são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo visível. Então eles lembram que os espíritos inferiores, os espíritos vulgares, representam a massa da população visível aqui na Terra. Eles conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando no corpo físico. Então é por isto que no início da resposta, os espíritos amigos disseram a Kardec que para os espíritos elevados, a pátria é o universo. No entanto, para os espíritos inferiores, para a maioria, para a massa da população aqui da Terra, eles irão conservar, nós iremos conservar as nossas ideias, as nossas inclinações, as nossas paixões que tínhamos aqui na Terra, nós iremos conservar quando retornarmos para o mundo espiritual. Sendo assim, dizem eles, nós iremos intrometer nas reuniões, nós iremos intrometer nas ocupações, nós iremos intrometer nas recriações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seus caracteres. E aí eles encerram dizendo, não podendo satisfazer em suas paixões, gozam com os que elas se abandonam e os excitam. Entre eles, existem alguns mais sérios que veem e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, assim, os espíritos amigos, juntamente com Kardec, encerram as reflexões, as informações acerca desta questão 317. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação para, na sequência, continuarmos ainda as nossas reflexões, agora com Miramês em Filosofia Espírita, capítulo número 11 de Filosofia Espírita, volume de número 7, desta coletânea composta por 20 volumes, falando acerca deste amor à pátria. Então, assim, Miramês, comentando a questão 317, ele diz da seguinte maneira: os espíritos que conservam o amor à pátria, depois de deixar o corpo físico, ou seja, depois de atravessarem a alfândega da vida no corpo físico para o mundo espiritual, depois do túmulo, são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração de maneira universal. São os espíritos comuns à massa da população terrena. Então, são aqueles que não conseguem sentir o amor no coração
de maneira universal. Somos nós que ainda não amamos a todos indistintamente. Não temos e não conseguimos enxergar a família humana como sendo a nossa família. Não conseguimos ainda enxergar o universo como sendo a nossa verdadeira e única pátria. Então, assim, os espíritos amigos, através de Miramês, nos falam e acrescentam que o conceito de pátria para o espírito puro, conforme vimos na resposta a Kardec, o conceito de pátria para o espírito elevado, para o espírito puro, para o espírito sábio, é o universo, é toda a criação de Deus. Sabe-se lá quantas pátrias já lhe serviram de berço? Seja, para um espírito puro, ou para todo e qualquer espírito que já alcançou esta condição de pureza, nós temos a noção de quantas pátrias terrenas lhe serviram de berço, sem sombra de dúvida. E aí eu falo por mim, não temos noção, porque conforme nós sabemos, nós já tivemos milhares e milhares de experiências em corpos físicos, em diversos e em todos os pontos terrenos. Então é por isto que Miramês questiona, para o espírito elevado, para o espírito puro, que tem o universo como a sua única pátria, nós sabemos quantas pátrias já lhe serviram de berço, pátrias terrenas, e ainda ele questiona quantos pais e quantas mães, irmãos e parentes não terá tido. Ou seja, nós temos noção de quantos pais, quantas mães, quantos irmãos nós já tivemos, mesmo ainda numa condição de elevação ainda inferior ou inferiorizados. E aí Miramês segue dizendo que o amor deve ser aquele ensinado e exemplificado por Jesus sem barreiras, de sorte a abranger toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Então o amor, e aqui ele não fala do amor à pátria, do amor à família, do amor às coisas, ele diz do amor ensinado por Jesus, aquele amor sem barreiras, aquele amor sem condições, aquele amor sem limites, que de sorte irá abranger toda a humanidade, encarnada e desencarnada, mas que seja o amor a Deus sobre todas as coisas. Então assim, Miramês nos lembra ensinamentos de Jesus quando ele nos falou acerca do amor. Amai-vos uns aos outros, amemos a Deus sobre todas as coisas, amemos ao próximo como a nós mesmos. Então assim, Miramês nos esclarece acerca deste assunto. No entanto, ele ainda acrescenta, dizendo da seguinte maneira, que o ignorante, o espírito ignorante, briga, mata em defesa da sua terra. Quanto sangue é derramado neste sentido? Quantos sofrimentos ele não causa nas famílias por pais e filhos que morrem nas linhas de frente por causa de orgulho e egoísmo dos que não sabem onde estão sendo travadas as batalhas. A luta que devemos travar, assim nos orienta Miramês,
assim nos orientam os espíritos superiores, que devido à nossa ignorância, nós brigamos, nós matamos, nós fazemos todo tipo de atrocidade ainda em defesa de um pedaço de terra que julgamos amar, que julgamos ser nosso, sendo que na verdade não estamos amando, não é nosso, não existe um pedaço de terra que seja mais santo ou mais sagrado do que o outro. Tudo aos olhos de Deus é igual. Todo espaço de terra é igual aos olhos de Deus. Sempre uma escola para todos nós. E é exatamente por isto que Miramês lembra que nós cometemos esses tipos de atrocidades, guerras. Quanto sangue já foi derramado sobre a face da terra devido à nossa ignorância, devido ao orgulho, devido ao egoísmo. Quantas famílias estão ou já estiveram destroçadas? Quantos pais, quantos filhos que morreram e continuam morrendo nas chamadas linhas de frente, nos frontes das guerras, por pura ignorância do ser humano? E aí Miramês acrescenta e nos orienta onde é que verdadeiramente precisamos travar batalhas. A luta que devemos travar todos os dias não é contra o nosso semelhante. A luta que precisamos travar todos os dias é contra as nossas imperfeições, é no terreno da nossa alma, é no terreno da nossa consciência, é no terreno do nosso mundo íntimo. Então a luta que precisamos travar todos os dias é com as nossas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. A luta não deve ser e nunca deveria ter sido contra os outros, contra os nossos irmãos e irmãs de jornada. A luta verdadeira deveria sempre ter sido e deverá ser contra as imperfeições que teimamos carregar conosco, lutarmos bravamente para vencermos a nós mesmos. Não estamos aqui na Terra para vencermos os outros. Não estamos aqui, mas para vencermos a nós mesmos. Não estamos aqui na Terra para sermos melhores do que os outros. Estamos aqui na Terra para amanhã sermos melhores do que nós próprios no dia de hoje. Exatamente por isto que a espiritualidade superior nos orienta para que lutemos bravamente contra as imperfeições que teimamos carregar conosco no nosso mundo íntimo, sendo melhores hoje do que fomos ontem. Melhores em relação a nós mesmos, não em comparação aos outros. Não precisamos e não devemos fazer comparações aos outros, mas a nós próprios. Como eu fui ontem. Então eu preciso lutar para que hoje eu seja melhor do que ontem. Amanhã eu continuar esta luta no meu mundo íntimo para vencer as imperfeições, para amanhã ser melhor em relação a mim mesmo no dia de hoje. E assim sucessivamente. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, nos esclarecendo acerca deste assunto. Por quê? Por que brigar? Aí ele questiona.
Por que brigar por causa de um pedaço de terra, sendo que não levamos para o além as coisas exteriores? Exatamente o que havíamos dito anteriormente, devido à nossa ignorância. Por que brigar por um pedaço de terra se nós não iremos levar este pedaço de terra, nenhum farelo de terra, quando retornarmos para o mundo espiritual? E aí ele orienta: devemos sim, ao invés de brigar por um pedaço de terra, amar nossa pátria como amar as outras pátrias. Amar tudo que existe em relação às necessidades desse amor. Os governantes de hoje que defendem as guerras ou que estão provocando as guerras, o que eles levarão para o mundo espiritual, além de uma consciência altamente culpada? É preciso que reflitamos acerca disto, porque não é com guerra ou através da guerra que iremos estabelecer a paz aqui na terra. Hoje nós sabemos disso. E aí Miramês segue dizendo: Francisco de Assis, aqui ele cita o exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um exemplo desse amor quando chamava tudo e todos de irmãos. Pois foi Deus quem fez tudo e todos. Foi Deus quem fez todas as coisas. Então, somos todos irmãos e Francisco de Assis não está errado, nunca esteve errado. O amor, como virtude divina por excelência, não pode ser regional. Então, o amor, como sendo uma virtude divina, ele não pode, nunca poderia ser e jamais poderá ser assim, de forma regionalizada. Nós amarmos um pedaço de terra mais do que o outro. Nós amarmos a rua ou o bairro onde moramos em uma determinada cidade ou a própria cidade mais do que a outra. Nós amarmos o país que nos acolhe ou que nos acolheu nesta existência carnal mais do que a outro país, mais do que a outra pátria. Então o amor, como sendo virtude divina, ele não pode ser regional ou regionalizado, mas o amor precisa transformar-se em fraternidade universal, acolhendo todos os povos para o seu ninho de amor e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida. Então o amor que hoje nós julgamos ou imaginamos ter, ele precisa se transformar em verdadeira fraternidade, em fraternidade universal, acolhendo todos os povos para o seu ninho de amor e fazendo viver tudo na pulsação do divino doador da vida, na divina pulsação de Deus. Esta pergunta lembra Miramês, a pergunta elaborada por Kardec, se o espírito conserva o amor à pátria quando deixar este corpo físico? Então esta pergunta traz um comentário inteligente de Allan Kardec, aquele comentário que lemos após a resposta da espiritualidade superior. Então Miramês lembra que traz um comentário muito inteligente de Kardec, que todos devem ler, refletir, sem haver análises da nossa parte. Então aqui Miramês diz que não irá analisar por parte dele próprio
os comentários de Kardec, porque por si só, esses comentários já dizem o suficiente. Mas ele segue dizendo que o sábio é uma criatura humana, um homem universal, homem no sentido genérico. Então, o sábio é um homem universal, pode-se dizer sem pátria definida. Então, o verdadeiro sábio, estando aqui na Terra, ele é uma criatura, ele ou ela, criatura universal, sem uma pátria definida, como o santo e o místico. A criatura humana pura de coração vive no eterno, respira dentro de Deus e assimila as grandes verdades por intuição divina. O amor à pátria relaciona o mesmo amor à família que Jesus fala no Evangelho. O meu pai, aí lembra palavras de Jesus, Miramês lembra palavras de Jesus. O meu pai, a minha mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então aqui Miramês lembra ensinamentos de Jesus acerca da família, que deve ser o mesmo amor em relação à pátria. Certamente, acrescenta Miramês, certamente que temos compromissos, quando encarnados, com a família e com a pátria. Então aqui Miramês nos lembra que sim, e é verdade, quando reencarnamos em um agrupamento familiar, em um determinado país, em uma determinada pátria, nós temos compromissos com a família, nós temos compromissos com a pátria, trabalharmos pela sua melhoria, trabalharmos pela e para a sua melhor organização. Se formos chamados para contribuirmos com o nosso trabalho para a pátria, para a melhoria da comunidade, nós precisamos e temos o dever de auxiliar. Então é por isto que Miramês diz que certamente que temos compromissos quando encarnados, compromissos com a pátria, com a família, com os trabalhos e mesmo com grupos de almas que compartilhamos e que nos acompanham. Mas acima de tudo isso é amar a Deus, que significa amar tudo o que Ele fez com amor que Jesus nos ensinou e viveu. Então assim, Miramês nos esclarece acerca do amor verdadeiro, do amor que se estende na condição de fraternidade universal. O amor à pátria, ainda diz Miramês, o amor à pátria e o nosso dever para com ela de ajudar o progresso onde estagiamos. Não é expresso pelo matar para defendê-la. Então aqui Miramês deixa bem claro para todos nós que o amor verdadeiro à pátria não é matar o nosso semelhante para defender a pátria, ou com a desculpa de defender um pedaço de terra. Prestemos atenção nestes esclarecimentos de Miramês, exatamente por isto que irei ler mais uma vez, quando ele diz que o amor, verdadeiramente o amor à pátria, e o nosso dever para com a pátria é de ajudar o progresso onde nós estamos estagiando. E este amor, ele não poderá ser expresso através da morte do nosso semelhante com a desculpa de defender a pátria. Ajudar verdadeiramente a pátria, diz e nos esclarece Miramês, ajudar a pátria
é ser honesto. É ser honesto nas leis que regulam a sua economia, sem negar o nosso dever como filho da nação à qual pertencemos. Então, amar verdadeiramente a pátria é ser honesto, cumprindo para com os nossos deveres, obedecendo às leis e cumprindo para com os nossos compromissos aqui na terra em prol da melhoria da pátria, do ambiente que nos acolheu em mais uma existência carnal. Nos esclarece Miramês, estamos a caminho do amor universal. Estamos a caminho do amor universal. O tempo está começando a nos falar na linguagem dos fatos. Esperemos. E ainda ele diz na sequência: a maioria dos espíritos desencarnados que circulam no planeta são espíritos que alimentam paixões inferiores. São almas que brigam e inspiram os homens para tal pensamento belicoso, no sentido de defender a pátria, sem mesmo raciocinar que uma pátria não pode ser, ou melhor, uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra. Hoje, com essa globalização onde nós nos encontramos, uma pátria não pode viver sem a outra, porque o que uma pátria produz precisa ser compartilhado com a outra que não produz. Consequentemente, o que a outra produz, a nossa pátria precisa também de algum produto que nós não produzimos. Então é por isso que Miramês nos lembra que precisamos e dependemos uns dos outros, precisamos desta cooperação entre uma pátria e outra, e não de brigarmos entre uma pátria e outra, uma pátria contra a outra, querendo ampliar horizontes, querendo ampliar espaço físico, enquanto em muitas situações, muitas vezes, uma pátria não está dando conta, os seus administradores não estão dando conta de administrar os milhares e milhares de quilômetros quadrados e ainda querem anexar outros pedaços de terra por ambição às riquezas que estão escondidas no subsolo. Então assim, Miramês nos lembra, não sou eu quem estou dizendo, mas Miramês, os espíritos superiores, que neste caso são almas que estão aqui na Terra ainda ignorantes e que estão sendo inspiradas por espíritos também ignorantes, por espíritos que gostam de guerras, que gostam de armas, espíritos belicosos, no sentido de defender a pátria sem mesmo raciocinar que uma pátria não pode viver sem a cooperação da outra. Todas de Deus. Ou seja, todas as pátrias são de Deus, não são nossas, não são propriedades nossas, são propriedades de Deus, faz parte de uma única propriedade, de um único proprietário que é Deus. Nós estamos aqui apenas na condição de administradores e via de regra administramos mal. E aí ele encerra dizendo: quando todas as nações se unirem, no verdadeiro clima da fraternidade, quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, o mundo passará a ser reflexo do céu. E os homens, as criaturas humanas, respirarão o clima dos anjos. Então aqui Miramês, como se diz, fecha estas reflexões com chave de ouro, nos orientando, nos instruindo que todas as nações, quando todas as nações se unirem no verdadeiro clima da fraternidade,
quando o amor puro inspirar todas as criaturas no comando das pátrias, seja os governantes que estão ou que estiverem no comando das pátrias, o mundo passará a respirar e ser o reflexo do céu, e nós aqui na terra respiraremos no clima dos anjos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, sem sombra de dúvida que são ensinamentos maravilhosos, sem sombra de dúvida que o egoísmo, conforme os espíritos amigos nos orientam, nos esclarece, esta chaga da humanidade, orgulho e egoísmo, fazendo com que nós que aqui nos encontramos, ainda nos matamos em nome do amor, ou, falando desta forma, que matamos por amor a isto ou aquilo, ou em defesa disso ou daquilo. Sendo que, conforme a nossa irmã aqui nos fala, nada nos pertence aqui na terra. O que verdadeiramente nos pertence, que é e que está sendo constituído como patrimônio nosso, as nossas atitudes, o resultado do nosso plantio, ou seja, a nossa colheita. Um abraço fraternal a todos e a todas, e muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. E em breve voltaremos a nos reunir aqui mesmo neste ambiente virtual e esperamos contar com a presença e participação de todos e de todas para seguirmos adiante, aprendendo cada vez mais com a espiritualidade superior, em nome de Deus, com a autorização de Deus e em nome de Jesus, condutor das almas aqui na terra. Até breve, meus irmãos e irmãs.